capítulo 22 do livro de Apocalipse. Então, é sobre isto que vai ser o vídeo de hoje. O título deste capítulo, são dois títulos na verdade. Então, o Rio da Vida e Jesus vem em breve. O capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia, a partir de Gênesis, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, que foi o livro onde eu parei a leitura, né? Porque eu já gravei aqui no canal todos os capítulos da Bíblia nestes livros que eu acabei de mencionar. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, metade dele. E aí eu parei e resolvi gravar Apocalipse, né? Porque pensei assim, bom, do jeito que a coisa anda e o tempo que eu tô levando, é capaz que o Apocalipse chegue antes de eu chegar no livro de Apocalipse. Então pensei, vou gravar esse livro primeiro, né? Cara, e hoje, incrivelmente, é o último capítulo de Apocalipse. Legal, né? Muito bom quando você começa a ler assim, sem pressa, e de repente você termina. Vamos lá então, o Rio da Vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Bom, então este é o texto que tem por título o Rio da Vida. Agora vamos ao último texto de todo o livro de Apocalipse. Às vezes eu olho para o celular, às vezes eu olho para a câmera. Sobre Jesus vem em breve. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Olha só que interessante, né? Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Pois fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Beba de graça, de graça. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Interessante, cara, que o último capítulo de Apocalipse, né, trata sobre isso, o Rio da Vida. Jesus vem em breve. Eu acho que para entender melhor o livro de Apocalipse, assim, num contexto geral, claro, tem toda a questão teológica aí, enfim, todas as perspectivas. Mas
apenas como leitor mesmo, eu acredito que o livro de Apocalipse deve ser muito interessante se você lê ele inteiramente, sabe? No vídeo, né? Então, do primeiro capítulo ao último. Não sei quanto tempo isso pode levar, mas levando em conta que cada capítulo eu estou gastando em torno de, sei lá, 10 minutos que seja, 5 minutos que seja, então em 1 hora eu farei a leitura de 12 capítulos aproximadamente, né? Porque se fosse 10 minutos seria 60 minutos, 6 capítulos, então 12 capítulos. Ou seja, a leitura corrida completa do livro de Apocalipse deve levar aí entre 2 e 3 horas. 2 horas e meia, mais ou menos, eu deduzo. Eu ainda, capaz que eu faça isso um dia aqui, porque eu acho que deve ser muito interessante ler esse livro todo. Por que eu tô falando isso? Porque aqui no canal eu gravo de 5 em 5 capítulos, né? Cada vez que eu sento aqui pra gravar, eu gravo 5 capítulos. E já dá pra ter uma ideia legal, assim, sabe? Então eu acho que às vezes falta isso na Bíblia, assim, das pessoas que vão fazer a leitura, seja qual for ela, de sentar e ler completamente o livro. Porque os livros da Bíblia são livros como qualquer outro, né? Tem começo, meio e fim. Então faz mais sentido, na maioria deles, não estou dizendo todos, mas a maioria sim tem um contexto ali, tem toda uma narrativa, né? Então, em muitos deles. Então, seria interessante fazer essa leitura completa. Um dia eu faço. Gostei de fazer a leitura do livro de Apocalipse, me sinto bem, parece que cumpri a minha tarefa aqui, né? Pelo menos inicial do canal, de pelo menos trazer essa perspectiva aí do livro de Apocalipse, a leitura em si, né? Se você não tem o costume de ler a Bíblia, deveria, porque por mais que com fé ou sem fé, é um livro aí que mudou a história da humanidade sem sombra de dúvidas. E só por isso, só por esse motivo, já é um livro que vale a pena ser lido. Por uma questão de informação, só. Independente de crença, né? Que isso não interessa no final das contas, para quem apenas quer ter contato com o texto em si. Beleza? Então, no próximo vídeo, retorno, então, como já concluí o livro de Apocalipse neste vídeo aqui, estou concluindo hoje, são 22 capítulos. No próximo vídeo eu quero retornar, então, para minha leitura regular. Vou retornar para o livro de Samuel, coisa que estou fazendo neste exato momento. Ó, tá até marcado aqui, ó, 22. E aí eu vou retornar para o capítulo 20, né, de Samuel, que é o próximo vídeo. No vídeo passado eu fiz a leitura do capítulo 21 de Apocalipse e eu vou deixar aqui no final, caso você queira. Valeu!